no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial, mais uma vez a participação do meu amigo, médico, endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, CRM 52374900, Dr. Silvio Provenzano, que hoje vai falar sobre arritmia cardíaca. A gente estava conversando fora do ar aqui, estamos sentindo falta da bola rolando no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, a gente assistiu a Seleção Brasileira, a estreia do Diniz, terça-feira tem mais. E detalhe é que terça-feira o jogo, devido ao fuso horário, é mais tarde, começa às 11 da noite lá em Lima, no Peru. Então vamos acompanhar o segundo jogo da seleção. Mas o nosso negócio é o Fluminense, né? Então vamos aguardar o retorno do Brasileirão e também da Libertadores. Bom dia, bom domingo, meu querido. Bom domingo, Heleno. Faz falta, realmente. Futebol, domingo é sagrado, né? Verdade. Você viu, ontem não vi jogo nenhum. Mas sábado que vem volta, vai lá no Engenhão com o Vasco, vai ser um jogão. Isso aí. Olha, eu tenho uma lista aqui que você vai me perdoar, mas antes da bom dia tradicional para a família Tupi, eu queria mandar um abraço, um beijo para dona Glicéria Tobias Palácios e o filho dela, José Roberto Palácio Júnior, presentear essa semana lá nos servidores, ouvintes do teu programa, teus fãs. Que bom, abraço. A Miriam Conceição Souza dos Reis também. Teve lá comigo em Copa Ana Maria de Souza, Elinice Pinto e Edinalva. Dona Ivete Metralha, que é que a gente fala de esquecimento. Dona Ivete, eu quase que esqueci, é tanta ansiedade. Foram 48 zaps. A ansiedade é a principal causa de esquecimento, Dona Ivete. A gente conversa isso depois. Eu queria mandar um beijinho para duas pessoas especiais que estão lá na Baixada. A Márcia Rodrigues e a Isabela, netinha dela. Linda, linda, linda. E por último, mas não menos importante, minha mana, La Sorella, Virgínia, fez aniversário ontem. Parabéns. Minha irmãzinha querida. Para me aturar não é fácil não, Paulo e ela que eu digo. E o bocão de hoje? Quando eu sair daqui eu já combinei com o Mirinho lá no Capelinha da 28 de setembro, vou com o Dorinha lá almoçar. Maravilha. Ele tá nos aguardando lá com o som nas alturas, como diz a Regina. Isso aí. Miro, você não perde por esperar, daqui a pouco eu vou com a fome de anteontem. Imagina, sozinho em casa, a fome é grande. Bom, vamos falar de arritmias? Vamos lá, eu começo perguntando então o básico, né? O que é arritmia, né? Você sabe que o prefixo a em grego significa negação. Então a arritmia é negando o ritmo, é algo que não tem ritmo. E eu tenho vários tipos de arritmia, Heleno. Eu posso ter uma arritmia porque o ritmo está lento. A gente vai chamar o lento em grego é bradicardia, coração lento. Eu posso ter o contrário, quando está acelerado, em grego é taquicardia, coração acelerado. Mas eu posso ter um ritmo anárquico, bagunçado, descoordenado. Coração Família Tupi, ele faz isso. Para quem está me ouvindo e vendo é tum-tá, tum-tá, tum-tá. De 60 a 100 vezes por minuto em repouso no adulto. Na criança pode ser um pouquinho mais, principalmente na Isabela da Márcia, recém-nascida, é mais acelerado. Mas normalmente é esse ritmo, tum-tá. Se faz tum-tá, tum-tá, tem um sopro na hora da contração, é um sopro sistólico. Mas eu posso ter o tum-tas, tum-tas, é um sopro diastólico, que dá quando o coração se enche de sangue e não quando contrai. Eu dei aula disso 20 anos, tenho saudade. Então veja bem, o médico pode, pelos sintomas que o paciente apresenta, já fazer a suspeita diagnóstica de que algo está errado com relação ao ritmo cardíaco. Aí ele coloca aquele aparelhinho, que a gente chama de estetoscópio, para ouvir. Tem que examinar. É presencial. Então ele coloca, tem dos dois lados o estetoscópio, né? A membrana timpânica, aquela membrana dele, tem o outro para som mais grave, acústico, e eu vou ouvir o barulho. Se o coração tiver taquicardia, eu vou fazer um eletro para confirmar isso pelos achados eletrocardiográficos. Porque, família Tupi, o batimento do coração, ele é via um estímulo elétrico. Então há uma descarga elétrica que vai para a parte superior do coração, que a gente chama de átrio ou aurícula, onde tem feixes nervosos que conduzem esse estímulo elétrico através do feixe de Purkinje, olha os nomes. Atravessa o nódulo átrio ventricular, vai para o ventrículo, e no ventrículo a descarga elétrica provoca uma irritação que vai dar a contração do ventrículo. Claro, se o músculo, o miocárdio,
ventricular estiver saudável. Se o indivíduo tiver sofrido um infarto, por exemplo, aquele músculo não responde mais a esse estímulo elétrico como um dia respondeu, e o batimento cardíaco vai ser, obviamente, mais fraco. Entendi. Vou desenvolver uma insuficiência cardíaca. Mas em relação ao ritmo, eu posso, por uma série de razões, ter o meu ritmo mais lento, as bradicardias, ou o contrário, ter o ritmo acelerado. E tanto um quanto o outro vão dar sintomas. Vamos falar primeiro das causas. Vamos lá. Então, para eu ter uma bradicardia, por exemplo, te dar um exemplo de uma bradicardia que é normal. Pegar um garotão lá no Xerém, nossa Xerém, provavelmente o batimento cardíaco dele em repouso é abaixo de 60 batimentos por minuto. É atleta. Sim. Né? É um atleta. Então, um atleta normalmente tem um ritmo cardíaco mais lento. Mas se eu examinar a Helena, ou eu, longe de sermos atletas, está com menos de 60, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Entendi. Por que está lento? Pode ter algumas razões. O estímulo elétrico não está sendo conduzido da maneira adequada. A gente tem um bloqueio atrioventricular, um BAV, como a gente diz no Medicaid. E dependendo do grau, pode ser de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, eu vou ter que tomar medidas adequadas em relação a ele. Mas eu posso ter algumas doenças que no seu curso, na sua evolução, reduzam o ritmo de batimentos cardíacos. Exemplo, na minha área, o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, como eu já falei várias vezes aqui no microfone da Tupi, a tireoide regula a produção de energia. Se eu tenho um hipotireoidismo, há uma diminuição na produção de hormônio tireoidiano, consequentemente minha produção de energia diminui. E eu brinco sempre que dever dinheiro é complicado, mas dever energia é incompatível com a vida. O organismo, percebendo isso, lança mão de mecanismos de adaptação para evitar que eu gaste energia. Olha, eu gasto energia com meu coração batendo, principalmente se bater rápido. Esse estímulo elétrico, ele começa a caminhar mais lentamente, consequentemente o coração bate um pouco mais lento, o que vai evitar que eu gaste energia. Eu vou poupar isso aí. Agora, existem condições onde essa bradicardia vai fazer com que o indivíduo fique o quê? Tonto. A vista fica meia escura. E hoje de manhã, ainda em casa, Ana Lúcia Palmieri falou: não esqueça de falar da síndrome vasovagal lá no Face. É verdade, Ana Lúcia, é uma das causas de bradicardia, é a síndrome vasovagal. O que é isso? É uma condição devido a uma estimulação do nervo vago. Olha o nome, é o 10º par craniano. O nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que não tem o controle da nossa vontade, da nossa consciência, ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso simpático, que é regulado pela adrenalina e noradrenalina, e o sistema nervoso parasimpático, que está regulado pela acetilcolina, que é secretada pelo nervo vago. Em determinadas condições, algumas pessoas estimulam muito o nervo vago. E aí eu vou ter predominantemente os efeitos devidos à acetilcolina, dentre eles uma bradicardia. Então a síndrome vasovagal, que é consequência da estimulação do nervo vago, vai provocar uma bradicardia com queda da pressão arterial. E como consequência disso tudo, o fluxo de sangue para o cérebro diminui. O indivíduo fica tonto, começa a suar frio, fica enjoado, a vista fica escura e ele pode desmaiar. E geralmente os problemas surgem em consequência do desmaio. Então, situações de bradicardia, como a síndrome vasovagal, como o hipotireoidismo e como os bloqueios atrioventriculares, podem provocar chamada síncope, que é a perda da consciência transitoriamente. Mas esse transitório faz com que o indivíduo tenha uma queda livre. E dependendo do local onde socorra, ele pode cair, por exemplo, de uma escada sem nenhuma proteção. Bater com a cabeça, quebrar uma perna. Atravessando uma rua. Pode sofrer um desmaio. E os traumatismos cranianos nessas situações geralmente tem gravidade porque o indivíduo não tem nenhum reflexo de defesa. Só que quem tem a síndrome vasovagal percebe que vai ter a síndrome. E já é orientado no seguinte: se escolhe em algum lugar. Ou senta. Ou senta. E normalmente melhora, sabe como? A pessoa deitar e levantar a perna. Fazer o chamado Trendelenburg, cada nome que a gente tem que falar. Você dobra a perna e levanta ela um pouco. Com isso eu vou aumentar o retorno de sangue para o coração, que por sua vez vai jogar esse sangue de volta para o cérebro, que durante alguns segundos ficou sem recebê-lo. O sangue voltando no cérebro recupera a consciência,
tá tudo bem, ele está deitado, não sofreu nenhum traumatismo. E aí levanta e sai andando como se nada tivesse acontecido? Como se nada tivesse acontecido. Eu tenho situações, por exemplo, de bloqueio atrioventricular consequente a infarto do miocárdio, onde aquele feixe ficou de tal maneira lesado que o estímulo elétrico através dele não consegue mais passar. E aí a solução muitas vezes vai ser, sabe o quê? Um implante de um marca-passo. Marca-passo é um dispositivo que é colocado através de um cateter que vai pela artéria, chega no coração e ali esse marca-passo é que faz o trabalho do feixe elétrico cardíaco. Para controlar o ritmo, né? Controla o ritmo para que aquele ritmo não caia abaixo dos 60 batimentos por minuto e com isso não ocorra novas síncopes. Falar rapidamente sobre o oposto. Que é ataque cardíaco. Que é ataque cardíaco. Você sabe que ataque cardíaco, quando eu me formei, Helena, a gente não via tanto não. Mas hoje em dia é igual chuchu na feira, tem em toda a parte. Por duas razões. Primeiro lugar, o Brasil, e não foi à toa, falei isso semana passada, vou repetir essa semana, até porque a família Tupi fique alerta e comece a cuidar disso. É o país com o maior número de ansiosos. Ansiedade a gente controla com exercícios físicos, com uma alimentação equilibrada, não exagerando no consumo de álcool e de tabaco. Verdade. Ansiedade a gente controla com práticas de meditação, como a doutora agora há pouco falou, falando sobre a cândida oral, o sapinho, né? Tem exercícios que ajudam a melhorar a ansiedade. Às vezes a gente procura uma solução rápida através do consumo de um remédio, um ansiolítico, que pode em alguns casos ser útil, mas tem medidas que são a mudança de comportamento que ajudam muito mais, porque essas são definitivas. Então cuidar da ansiedade, porque quando eu estou ansioso, eu promovo uma descarga adrenérgica, eu libero adrenalina. E como consequência da descarga de adrenalina, o coração acelera. Entendi. E aí, veja bem, Heleno, quando o coração acelera aos 18, 20, 30, 40 anos, provavelmente não vai ter grandes problemas. Mas se acelerar na tua idade, na minha idade, ou da família Tupi, alguém com mais idade, ele pode provocar um distúrbio do ritmo. E é muito comum a tal da fibrilação atrial. Fibrilação atrial é uma arritmia muito comum, principalmente no idoso. Geralmente associado a um aumento do átrio esquerdo, que pode estar associado, por sua vez, a alterações na válvula mitral, que são comuns. O sangue regurgita, o átrio distende, aumenta de tamanho e eu posso ter uma fibrilação. A fibrilação em si, ela não é fatal, mas ela pode levar à formação de trombos dentro do coração. Trombos esses que saem do coração e podem ir, por exemplo, para o próprio coração através das artérias coronárias e causar um infarto. Todos sabemos que o infarto pode ser fatal, mas é muito comum sair através do coração e ir para as artérias carótidas, e aí vai para o cérebro, e é uma causa de AVC. Se eu tenho uma fibrilação atrial, normalmente o médico toma algumas providências, e isso é sempre feito sob a responsabilidade e a decisão de um médico, que vai avaliar o eletrocardiograma, vai avaliar a carótida, vai avaliar os exames do paciente, e de repente vai fazer o uso de um anticoagulante profilático. O que é isso, família Tupi? Para evitar que aquele trombo não se forme, porque se uma vez ele vier a se formar, esse trombo pode sair do coração, entupir lá em cima uma artéria do cérebro e provocar um AVC isquêmico, sobre o qual falamos há algum tempo e provavelmente em breve vamos voltar a falar, porque é uma causa importante de morte, sobretudo nas pessoas de mais idade. Eu posso ter outros distúrbios do ritmo cardíaco, falei da taquicardia atrial, mas eu posso ter taquicardia ventricular. E quando eu tenho uma taquicardia ventricular, se ela for persistente, adeus. Por quê? Porque a morte é súbita. Entendi. Não dá nem tempo de procurar o hospital. Eu tenho uma taquicardia paroxística supraventricular. Essa dá para tratar. O indivíduo refere para o médico que ele sente o coração bater muito rápido, ele fica cansado. E quando ele tem esse tipo de sintoma, o médico examina e estiver normal, o exame que a gente faz é o chamado Holter do eletrocardiograma. É um eletrocardiograma de 24 horas, eletrocardiografia dinâmica. Fica com um aparelhinho, né? Ele fica com o aparelhinho que vai verificar o ritmo de batimentos cardíacos ao longo das 24 horas do dia, porque ele tem esses episódios de forma transitória. Entendi. E dependendo do grau que ocorre essa transitoriedade dessa arritmia supraventricular, o médico vai fazer algum antiarrítmico ou não. Eventualmente faz-se um procedimento que é a ablação, através de um cateter, aquele mesmo que a gente usou para implantar um marca-passo naquele que o coração batia lento demais. Eu posso fazer um procedimento que
que vai cortar os feixes que estão estimulando excessivamente o coração, provocando essa taquicardia, para normalizar o ritmo. Em alguns casos, quando esse procedimento feito por um cateter não dá certo, a gente pode fazer uma cirurgia, aí uma cirurgia aberta, que vai fazer esse procedimento com o médico cirurgião cardiovascular. Ufa! Agora respira, bebe um golinho de água, que eu vou fazer aqui uma... Antes que eu me engasgue, antes que o Santoro dê uma bronca, você fala muito. Fazer uma pergunta aqui de leigo. O senhor falou do marca-passo, né, que controla, né, os batimentos. E quando esse marca-passo não consegue mais controlar os batimentos cardíacos, aí só realmente transplante ou alguma outra coisa? Normalmente um marca-passo controla na bradicardia. Existem situações em que o transplante está indicado, é quando, por exemplo, fica aquele coração grande demais. Eu tenho uma insuficiência cardíaca e normalmente a causa disso é a morte do músculo cardíaco devido a um infarto. O coração não contrai o suficiente, aquele indivíduo perde totalmente a qualidade de vida. Primeiro que ele não consegue dormir deitado, ele tem que dormir sentado. A posição reta, deitado, o sangue volta em tamanha quantidade para o coração que o coração não tem força de bomba para poder ejetá-lo. E dá o que? Falta de ar? Muita falta de ar. Faz um edema agudo de pulmão. O coração fica encharcado de sangue. Entendi. E ele quer respirar, o oxigênio não tem como entrar. Nesse caso de uma insuficiência cardíaca grave, a solução é o transplante. Normalmente, com relação ao marca-passo, ele funciona. Mas a gente sempre fala, e quando eu vou descendo lá para pegar meu carro, eu vou me lembrando, existe uma condição que a gente coloca um desfibrilador. Aqueles que a gente tem no estádio de futebol, devido a ter uma parada cardíaca, eu tenho que ter um desfibrilador portátil. Certo. Por quê? Porque eu levo até o indivíduo e dou aquela desfibrilação para provocar um estímulo elétrico no coração. Coloco aquelas pazinhas no peito do indivíduo, tem a posição correta, e dou a descarga, 300 volts, puf, o coração recebe aquela descarga elétrica e volta a funcionar. Certo. Essa é uma medida, toda ambulância de socorro, meu querido GSE, eles têm isso, porque chega a primeira medida que se faz. E existem indivíduos que têm um tipo de arritmia onde é colocado um desfibrilador automático nele, é um dispositivo que é colocado. Por quê? Olha como a ciência avança. Mas isso eu não sabia. Pois é, existe o desfibrilador que ele é estimulado quando o coração para de bater. Ele próprio, dentro do indivíduo, dá a descarga, dá o choque e o coração volta a bater novamente. É colocado aonde? Através do próprio coração. Através de um cateter. Você guia, o cirurgião vai lá, o cirurgião cardíaco, ele vê a posição que ele tem que ficar no átrio e instala lá o dispositivo, que fica silencioso. Há uma arritmia, que o coração parou de bater, ele é estimulado, libera a descarga elétrica, dá o choque interno e o coração volta a bater. Isso, não sabia que existia isso não, hein? Puxa vida, pois como é. não? A ciência é muito. Agora, o que a família Tupi tem que entender? Todos esses procedimentos, eles devem ser feitos depois de uma avaliação clínica, preferencialmente com um cardiologista. Um beijo para o Roberto Meirelles, nosso colega lá, para o doutor Valério, grande tricolor, chefe lá dos servidores. O Valério é gente boa demais. Tem que avaliar, tem exames que são feitos, exames de sangue, eletrocardiograma, estudo eletrofisiológico do coração, ecocardiograma, Robertinho faz isso o tempo todo. Porque eu vou avaliar o coração e saber exatamente o que está causando o distúrbio do ritmo. Entendi. O que é aquele tuntar, deixou de ser tuntar para ser tuntar. Esse distúrbio do ritmo, perdeu a regularidade, isso precisa ser estudado. E o médico, na hora de colocar o esteto no peito, no precórdio, ele já avalia isso. Faz um eletro, exame rápido, indolor. Fez o eletro, ele já vê como é que são as ondas. Por quê? Eu tenho uma onda P, que é onde o átrio contrai, seguido por um intervalo, eu tenho um complexo chamado QRS, que eu vejo a contração do ventrículo, seguido por uma onda que a gente chama de T, de tatu, que é a repolarização do ventrículo. Isso ocorre e existe o formato correto dessas ondas, que cabe ao médico, através do estudo, e vamos estudar, né, gente? Conhecer como é que é o ritmo normal e saber se há alguma alteração nesse ritmo e aí investigar com mais profundidade para que o tratamento correto seja feito. Que pode ser, como eu disse, com remédios. Eu tenho drogas anti-arrítmicas que vão restaurar o ritmo ao normal.
Eu posso fazer drogas anticoagulantes quando eu tenho risco de trombose. Eu posso colocar um marca-passo num BAV. Eu posso colocar um dispositivo que desfibrila, um desfibrilador interno. Eu posso indicar uma cirurgia para fazer um conserto qualquer, até num distúrbio valvar, trocar uma válvula. Muitos são os procedimentos que hoje são realizados com grande segurança. Mas consulte o médico. Ele é responsável e vai ser cobrado sempre por um diagnóstico correto e pelo tratamento melhor para você ou para você. Maravilha, assunto para domingo que vem, amigão. Semana que vem ele lembrou aqui, comemora-se o dia da sepsis. Vamos falar de septicemia? Vamos sim. Infecção generalizada, o que é, o que não é, o que causa, quais são as bactérias, quais são os sintomas. Certo, combinado. Agradecer a você mais uma vez a paciência de ouvir esse cara falar o tempo todo. Eu que agradeço essa aula aqui no programa, né? 20 minutos de uma verdadeira aula, exatamente 20 minutos. Começamos 11h30, são 11h50. Recorde. Mas o assunto realmente é muito extenso. Não, o assunto é muito extenso. Evidentemente, longe de mim querer esgotar um assunto que os cardiologistas, e hoje eu tenho dentro da cardiologia uma subespecialidade, que é o arritmologista. É o médico que se dedica ao estudo e tratamento das arritmias. Olha aí, hein? Lá nos servidores temos um grande colega que ele se dedica a isso. Um beijo para ele. Família Tupi, uma semana abençoada, até domingo que vem. Lembrando que sábado a gente sofre contra o Vasco no Engenhão e terça-feira com a seleção em Lima. Isso aí, meu amigo, um grande abraço, bom domingo, boa semana e até domingo que vem. Show do Heleno